Olá! O programa Mosaico de hoje tem a alegria de trazer como convidado o poeta de Deus Salles. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! O mar vai e volta e mexe, ronca e espuma na areia, na praia mulher serena, bela degelar do frio que se faz amar. Amar, incansável amante de amar, despe teus mistérios e invade as puras entranhas, fecundando vida em vida, nela praia mãe. E o programa Mosaico hoje, com essa alegria enorme de ter como convidado aqui o poeta de Deus Salles, de Deus do Aracati, rapaz. Seja bem-vindo, meu amigo. Alegria imensa, rapaz. É uma honra, um orgulho participar desse programa que tá uma maravilha, Totonho. Muito obrigado. Esse mosaico, rapaz, tem um piso fantástico da intelectualidade do Totonho, dessa coisa criativa, do artista, desse monstro que você é. Obrigado, rapaz. Ó que eu pego corda, viu? Ó, rapaz, tomar um cafezinho aqui, né? Bom. Pode brindar rapaz. Com café? Pode, né? Ó, deixa eu dizer uma coisa. No Aracati ainda tem o costume do café com pão, assim, nas tardes, que antigamente tinha, né? Cadeiras na calçada tem, né? Ainda, né? Hoje ainda tem, né? O Antero Pereira, nosso velho amigo irmão, que o diga, a casa dele. Agora não, mas antes, toda noite, a dona Jane colocava a cadeira na calçada e eles ficavam lá conversando, recebendo os amigos. E essa prática é quase comum. Anterinho é meu guru. Eu sei. Meu guru e outra coisa, e é meu consultor cultural. Quero muito bem. Aliás, o povo do Aracati é uma figura boa. Assim, muito bom, né? Eu fiz questão de marcar esse nosso bate-papo aqui no iate, né? Porque o mar tem muito a ver com Fortaleza e Aracati, né? Sim. Né? Então, é esse mar que nos une hoje aqui, né? E principalmente nesse mar de poesia, né? Por exemplo, você é poeta, né? Quando você se descobriu poeta? A convivência com cantadores. Eu tive a felicidade, lá em Crateús, que é a minha terra, ainda na meninice, na adolescência, conviver com grandes nomes da cantoria. Lá foi morar um rapaz que veio da Paraíba. Ele é de Lavras da Mangabeira, mas vinha de Cajazeiras. Um poeta repentista extraordinário chamado Hernandes Pereira. E o Hernandes, como era um dos grandes cantadores do Nordeste, ele levou os maiores expoentes da cantoria a Crateús. Eu tive a oportunidade de conviver com Ivanildo Villanova, com Geraldo Amâncio, que é um amigo irmão, com Sebastião da Silva, Valdir Teles, Oliveira de Panelas. Sebastião Dias. Oliveira, sou amigo do Oliveira, mas ele nunca foi a Crateús. Sim. Tá. E tantos outros grandes cantadores, Louro Branco, Severino Feitosa, muitos grandes cantadores. E aí foi nessa convivência que eu descobri que era capaz de fazer os versos que eles faziam. Às vezes até brincava de improvisar, mas nunca levei a cantoria a sério. Mas a poesia popular eu faço questão de escrever nos gêneros, no estilo, nas modalidades que eles escrevem, porque são os mais autênticos, os mais puros e mais originais poetas, os cantadores repentistas. Eu sou grande admirador da arte popular. Do cordel nem se fala, né? Porque o cordel tem a ver da origem do cordel ser porque eram os folhetos que penduravam nos cordões, nas feiras. É uma das versões de se chamar literatura de cordel pelo fato dessa produção, desses trabalhos, ficarem expostos em cordões, né? Que é sinônimo de cordel. De cordel, Então, é isso. E ela veio de Portugal com os colonizadores, né? Mas ela é uma cultura genuinamente nossa, porque ela escrita mesmo partiu aqui com o Leandro Gomes de Barro, paraibano de Pombal, né? Foi o precursor
do cordel brasileiro. Rapaz, é muito interessante essa relação cultural, não é? Assim, de Brasil e Portugal. Você falando aí do cordel, veio de lá, mas daí tomou corpo aqui. A mesma coisa, pouca gente sabe, a história do fado, né? O fado, ele se notabilizou, praticamente foi criado aqui, cantando a saudade de Portugal aqui no Brasil, né? Sim. E depois lá volta forte, né? Pai, nossa cultura popular e a nordestina, né? É muito forte, E né? das muito culturas rica, né? populares do Brasil, a do Nordeste é a mais expressiva. Você vê que os cantadores, hoje já alguns cantadores nasceram em outros estados, mas esses cantadores não têm afluência, eles não têm o poder de improvisação em mais de 150 modalidades que os nossos cantadores cantam. Por exemplo, os gaúchos, eles cantam em trova, no máximo em cestilha. Aqui nós temos o camarada, olha, a gente escrever metrificando já é uma coisa difícil. Você imagina improvisando, eles só no pronunciar já sabem a métrica. Já sabem a métrica no pronunciar. Então eles cantam metrificado, a cestilha, a setilha, o martelo, a redondilha maior, o decassílabo, o endecassílabo, todos essas modalidades eles cantam de improviso. O que também nos oportuniza a fazer isso, nessa vocação, talvez seja porque nós somos um povo muito afeito ao improviso, né? A gente tem um raciocínio de improviso, né? Assim, muito forte, né? E isso daí talvez nos ajude muito, né? Porque, olha, sempre o desfecho, não é? Assim como na arte do soneto também, né? Sim. O desfecho, eu acho que na cantoria é formidável, né? Isso eu me lembro agora, um livro formidável que eu acho, é Zé Limeira, Poeta do Absurdo, do Orlando Tejo, né? O Orlando Tejo foi muito feliz naquele livro porque ele resgatou um cantador que na realidade existiu. Algumas pessoas pensam que o Zé Limeira é fictício. Fictícias são as estrofes que estão no verso Zé Limeira, Poeta do Absurdo, no livro Zé Limeira, Poeta do Absurdo. Agora, o cantador existia e cantava daquele jeito. Eu conheci Zé Gonçalves em Campina Grande, era um cearense de Rosa Alegre, que foi um dos grandes cantadores do Nordeste. E Zé Gonçalves cantou com Zé Limeira e disse, o que o Orlando fez foi, juntamente com o Otacílio Batista, recriar o que Zé Limeira fazia. Eu cantei com ele e era assim. Enquanto a gente estava preocupado em fazer uma estrofe toda certinha, com coesão, com coerência, ele fazia lá do seu jeito e fazia mais graça, porque ele não precisava raciocinar. E romantizaram, né? Sim, também, e aí né? foi isso que existiu. E Zé Limeira, ele também, além de ter feito esse livro, Zé Limeira, Poeta do Absurdo, era um grande poeta. Tem trabalhos magníficos do Zé Limeira no campo da poesia. Do Zé Limeira não, do Orlando Tejo. Do Orlando Tejo, né? O Orlando Tejo, de certa vez eu me encontrei aqui com o Ronaldo Cunha Lima, né? E lá na Oboé, onde nós nos encontramos, né? Que tinha uns lançamentos de livros, né? Lá nós nos conhecemos lá. Aí eu sei que eu perguntei ao Ronaldo, né? E o Zé Limeira? Existiu tudo? E alguma coisa que eu perguntei assim, o Ronaldo me respondeu assim, não, ele existe, né? Porque se não existia assim, né? Agora que está existindo. Mas aí é bom saber, assim, de você... a história mesmo assim, um pouco, né, assim, da gênese de Zé Limeira, né? E vem cá, e lá, quer dizer, no Crateús era forte, né? Na existência, não é que seja tão forte. Lá nós temos um nome do cordel que foi além fronteiras, que é o Lucas Evangelista, é um homem simples, rural, mas um cordelista, trabalhador, que viajou o Brasil todo vendendo a sua produção cordelística e cantando as suas canções com viola. Então o Lucas é um mestre da cultura, hoje reconhecido pela Secretaria de Cultura do Estado, e ele foi um cordelista que se notabilizou. Mas nós não temos tanto a tradição do repentista lá em Crateús. Esses cantadores foram num período em que o Hernandes Pereira mantinha um programa de rádio lá, com o Luiz Antônio, que era um paraibano. E então eles levavam Daldete Bandeira, Pedro Bandeira, toda essa gente, eu tive esse convívio e que
me serviu de escola. Tive a felicidade de através dessas oportunidades, ficar amigo do Patativa. Patativa escreveu um poema para mim, rapaz, eu bem jovem ainda, uma coisa interessante. Convivi muito com o Patativa, até porque ele se acidentou e vinha fazer uns tratamentos aqui, dia de sábado, na casa do Nogueira, que era um amigo meu, artista, primitivista, tudo, e todo sábado ele sempre estava por lá, tive essa oportunidade. Então é fantástico essa coisa, é um papo interessante com os cantadores. O Pinto do Monteiro, a região do Pajeú, que compreende ali vários municípios pernambucanos, Afogados da Ingazeira, Tuparetama, São José do Egito, Brejinho, Serra Talhada e outros. É uma região que todo mundo é poeta. E os maiores poetas nordestinos são dali. E Pinto do Monteiro é de Monteiro, que não é no Pernambuco, mas é na confluência da Paraíba com o Pernambuco. E Pinto do Monteiro perguntaram a ele o que era ser poeta. Ele disse: ser poeta é tirar de onde não tem e botar onde não cabe. Achei fantástico, né? Fantástico, fantástico. Aliás, tem já falando aqui, já falamos até citei, né, o Oliveira de Panelas, eu me lembro assistindo na rádio universitária uma entrevista dele, perguntaram assim: Oliveira, você acredita na vida após a morte? Aí ele, na hora, ele disse assim: ora, se da vida eu vim e nela estou, é para ela que eu vou. A sabedoria popular. Agora, os cantadores eram, vamos dizer assim, os menestréis da Idade Média, assim? Era assim, mas acho que eles não tinham essa versatilidade toda, não. Os rapsodos. Era porque, outra coisa que eu acho interessante, antes do jornal de rádio todo, era o cordel, né? E os cantadores. Morria um presidente de uma nação, eles faziam um cordel ali numa noite, no outro dia, no prelo, eles faziam ali aquela publicação meu grosseira, meu grotesco, e já estavam vendendo com 2, 3 dias nas feiras, dando a notícia de que tinha morrido uma autoridade. Era assim, era uma espécie de jornal da época mesmo. Pois é, e ainda tem uma coisa assim, na arte, porque a literatura de cordel oportunizou muito a xilogravura, né? Que é uma arte fantástica também. Fantástica, né? Muito nossa, né? Muito nossa. Aqui no Ceará é mais o Cariri, né? Mais o Cariri, né? Mais o Cariri. Nós temos grandes xilógrafos no Cariri. Rapaz... É uma arte fantástica. E afora os que tem um traço bonito, como o Aldifas, que inspirou seu traço, aquela parte mais refinada, ele inspirou-se no Ademir Martins. E aquele traço mais chapado, preto, era na xilogravura. Tanto é que muitas pessoas pensavam que era xilogravura. No alto contraste, né? Que ele trabalhava. Era não, porque artista para mim não morre não, né? Mas, olha, é um grande artista. O Aldifax, ele assina porque quer, assinava porque queria. Mas quem conhecia identificava em qualquer lugar. De longe eu identifico logo. E era uma pessoa de uma sensibilidade, né, artística, pessoal, maravilhosa. Grande Aldifax. Faz falta, deixou muita saudade. Faz uma saudade danada dele, né? Ele ilustrou esse teu livro aqui, mas ele ilustrou vários, não foi? Ele ilustrou esse aí, Humberto Teixeira, muito mais que um letrista, para o centenário de Humberto Teixeira. Ele ilustrou Luiz Gonzaga, muito além de um sanfoneiro, para o centenário de Luiz Gonzaga. E Gitiranas de Luz, Veredas de Sol, Nos Cafundós do Sertão. Foram vários livros que ele ilustrou meus. E ainda o dele que eu fiz, até tem um no carro, eu vou trazer para você. Eu escrevi a biografia dele também, versificada e ilustrada com a obra dele, porque eu tenho um acervo muito grande das pinturas dele. Aqui a filha dele, Denise Dumont. Denise Dumont. Olha aqui com Luiz Gonzaga, né? Rapaz, esse Humberto Teixeira, advogado, quem lançou o Luiz Gonzaga, né? Que descobriu para mim. Luiz Gonzaga... Era intuitivo, Luiz Gonzaga sabia o que queria. Ele tocava bem a sanfona, mas não sabia fazer a letra, mas sabia a mensagem que queria passar. Ele procurou o cunhado de Humberto. Lauro Maia. Lauro Maia. Aí Lauro Maia disse: Luiz Gonzaga, eu não posso atendê-lo, porque eu tenho um compromisso com um grupo de universitários cearenses que formaram 4 asas e um coringa, eu estou compondo para ele. Que era 4 asas e um melé. E aí lá não sabe o que é melé, aí mudaram para coringa.
lá no Rio. No Rio. E se eu estou fazendo música para eles fizeram um sucesso nacional. E o Lauro Maia compunha para eles. Eu tenho um compromisso com esses rapazes, com o Ciro Monteiro e outras pessoas. Aí ele disse, eu não posso, mas vou lhe dar uma dica. Eu tenho um cunhado que é um grande poeta, ele está formado em Direito, já ganha um dinheirinho, pode fazer música por diletantismo acreditando num projeto futuro. E aí o Luiz Gonzaga procurou o Humberto Teixeira e disse, olha, eu quero fazer uma música endereçada ao Nordeste. E foi aí que... E reza a lenda que além quando de ser poeticamente o maior compositor do Luiz Gonzaga, ainda teve essa parte forte que foi de mandar a música destinada, endereçada ao Nordeste. Ainda é um ponto muito positivo. Eu acho interessante porque reza a lenda que o Humberto Teixeira conheceu o Luiz Gonzaga tocando para sobreviver tangos. Era. Música internacional. Música internacional, tudo. Ele, não, vamos aqui para o nosso umbigo, né? Vestido a rigor, de paletó e gravata. Era. Rapaz, é muita história que a gente tem. Agora, e Cega Aderaldo? Cega Aderaldo foi grande em todos os aspectos, porque um menino pobre trabalhava numa olaria aos 15 anos, ele trabalhando nessa olaria porque era rimo de família e sem a mínima estrutura, ele foi pedir água para beber numa casa em frente à olaria. E quando bebeu o copo d'água, não andou 10 metros, aí falou para a dona da casa que o tinha atendido, minha senhora, quando ela veio à porta, disse, eu estou cego, eu não estou vendo nada. Quer dizer, deve ter sido um choque térmico, algo assim, estava trabalhando naquele calor, naquelas fornalhas lá, né, da olaria, e de repente ele bebeu a água e cegou, mas não foi ser um pedinte, porque naquela época quem cegava ia ser mendigo, se era pobre. E aí ele arranjou uma rabeca, aprendeu a tocar essa rabeca e passou a cantar repentes e exibindo depois filmes. Quer dizer, um cara grande. Rogaciano Leite, que era lá da região do Pajeú, veio para o Ceará, foi um jornalista premiado, que ganhou o prêmio ESPO várias vezes, e era cantador, de repente, um dos grandes cantadores da época. E pegou e deu oportunidade a Cega Aderaldo, levou ao Rio de Janeiro, levou a Recife para participar dos festivais, levou ele ao Adhemar de Barros, governador de São Paulo, levou ao Getúlio Vargas. Então, foi um camarada de muito mérito. Criou uns 20 meninos e os educou. Então, Cega Aderaldo foi grande. Filho do Crato, mas identificado como quixadaense, que viveu a vida toda lá, né? Tá. Era a tua figura, assim, do nome tão popular aqui, quando era menino, assim, no colégio, quem usava óculos, o pessoal, é o Cega Aderaldo, né? Para implicar, né? Isso daí quando entra, né, na história popular, porque a pessoa, né, tem uma representatividade, assim, muito grande. Mas, olha, você escreve todo dia? Quase todo dia. É bom, né? É muito bom. Muitas coisas eu nem publico. Mas escreve mais do que lê? Não, eu leio mais. Lê mais, né? A leitura é muito importante, né? Porque eu digo assim, olha, quando eu digo assim, eu quero desenhar, pintar melhor, eu procuro ler. Aumenta o vocabulário imagético, né? O Mário Quintana, perguntado por uma pessoa como ele aprendeu a escrever. E ele sabiamente disse, aprendi a escrever lendo, assim como se aprende a falar ouvindo. O pessoal quando pergunta assim, tu escreve? Eu disse, não, desenho com palavras. Bebi uma aguinha aqui, pedi mais um cafezinho aqui pra gente, né? Volta já! E o Mosaico volta aqui com o poeta de Deus Salles. Rapaz, não tem quem possa esconder Deus, não. Enquanto eu cocei o olho aqui, ele de repente, né? Já pegou mais obra aqui para... Isso é para mim, sim. Olha, avisar os convidados, faça como o de Deus, ó. Traz presente para o apresentador, rapaz. Ei, de Deus. Esse, ó, falando em Luiz Gonzaga, né? Muito legal. Rapaz, eu vejo que tu tinha uma parceria, assim, muito... Assim como existe música e letra, eu acho que era letra e imagem com Audifax, né? Totonho, eu tenho uma revista chamada Gente de Ação, já há 20 anos. E desde o primeiro número, o Audifax era o ilustrador. Quer dizer,
nós tivemos uma parceria longa. Meus livros, a maioria foi ilustrada pelo Aldifax. Outras pessoas, outros autores eu trouxe para ele ilustrar. Era uma figura de uma capacidade incrível. Eu, às vezes, mandava o texto para ele ilustrar a revista. Sim. Quando ele não tinha tempo, ele dizia, dá uma passadinha aqui em casa. E eu estava ali com o Eulálio na expressão gráfica, às vezes... Gente boa, Eulálio, não é não? Cabra bom. Chica Eulálio. Alô, Chica Eulálio. Depois, trazer o Chica aqui para conversar. Tem muita história boa, tem né? História, viu? Boa. Meu colega de faculdade, tudo, arquiteto, né? E aí ele dizia, passa aqui. Eu chegava na casa dele e ele dizia, eu não tive tempo de ler os textos, não. Qual é o texto do Juarez? Aí eu sintetizava para ele, aí ele ilustrava ali, fazia na hora. Qual é o do Barros Alves? Eu dizia, fazia na hora. E assim com todos, da Aurora Miranda ali, onde que os colaboradores todos, né? E ele fazia, ele pegava, rapidamente fazia. Era incrível, incrível. Agora eu estou vendo aqui, ó, por exemplo, você se cerca de gente boa, rapaz. Edmilson Caminha. Edmilson é fantástico. Excelente, eu lancei alguns livros em Brasília, Sim. lá na casa do Ceará, e tive a felicidade de, em 2 oportunidades, o Edmilson apresentar o livro, o Luiz apresentar. Uma figura, é um príncipe, uma figura extraordinária. Totalmente, e vem de uma, assim, ele e os irmãos, né, são talentosos, né, teve uma figura de um humor formidável, que era o Eduardo, que já se foi, irmão dele, mas ele tem um irmão que é uma das expressões da engenharia do Ceará muito forte, que é projetista estrutural, metálico, é referência no Brasil, que chama-se Raimundo Calixto, né? E o Edmilson, você sabia que ele se tornou amigo pessoal de Drummond. Agora, através de quê? Ele procurou fazer entrevista, um livro que ele tem, Palavra de Escritor, com grandes nomes da literatura brasileira, e ele procurou falar com o Drummond, foi receptivo, e ele levou castanha de caju e doce de caju para o Drummond, pegou pelo estômago, viu? Jeitoso. Se tornaram amigos, que tem um dos livros do Drummond, que tem um poema feito para Carolina, filha do Edmilson, Poema para a Carolzinha. Que legal, Roberto. Ei, mas, voltando agora para a trajetória de Deus Salles. Tu lá do Crateús, como é que foi bater no Aracati, macho? Eu comecei a fazer rádio muito cedo. Com essa voz, né? Comecei a fazer rádio muito cedo. E aí trabalhei em várias rádios fora. E aí eu conheci a minha mulher de Aracati lá em Crateús. Ela foi secretária de Agricultura, ela é agrônoma. E na época eu era secretário de Cultura em Crateús. Nós conhecemos no trabalho. Tudo tem a ver com cultura, né? Sim. Depois um aracatiense, médico, amigo da família dela, foi eleito prefeito, Zé Hamilton. O rapaz fez história como político lá em Aracati. Conheci. E o Zé Hamilton a convidou para ser secretária de Agricultura. Ele disse, agora eu estou casado, eu estou em Crateús aqui. Depois, o que esse cabra faz? Aí ele disse, ele trabalha com comunicação, jornalismo. Aí depois chama esse cabra para cá. Eu fui ser assessor de imprensa do Zé Hamilton e lá fiquei. Que legal, o Zé Hamilton, figura fantástica. E lá fiquei. Foi, eu acho que a primeira pessoa lá no Aracati que valorizou muito os signos de canoa quebrada, né? Sim. Que eu disse, né? Assim, fazendo, até fez uma pavimentação lá com os desenhos de canoa, né? Era um médico, Era um médico, figura muito boa, humanista mesmo. Humanista mesmo. Sim, aí ficaste lá no Aracati. Esse negócio de rádio, não sei o que, para trabalhar, não foi por causa da mulher, rapaz. É um poeta apaixonado. E tá lá. Hoje, tu é muito identificado com a terra, né? Lá, sou, apesar de eu viajar bastante, sabe? A sustentação dessa revista necessita que eu viaje a metade do mês. Não é fácil você manter uma publicação por 20 anos, com qualidade, não é fácil. Sem ter patrocínio governamental, nem de banco, essas coisas, não é fácil mesmo, é matar um leão por dia.
E a questão também da paixão pela cultura, pela literatura. Isso também tem me levado a muitos lugares. Agora eu passei 10 dias em São Paulo, todos os dias na Bienal. Pois é, eu acompanhei, bacana. Muito pra bacana. Ti vamos dizer, é um paraíso, né? Paraíso. Ficava da hora que a Bienal abria até o encerramento. A Lucinda da IMEP, aqui de Fortaleza, da editora IMEP, ela faz um trabalho fantástico, porque ela, além de publicar muita gente do Ceará, e muito ligada à cultura mesmo regional, ela nas bienais, tanto aqui como fora, ela abre espaço para as pessoas. Então foi fantástico, porque o que era de cordelista que mora em São Paulo, todo mundo, mesmo escrevendo em outras editoras de lá, mas o apoio maior era no estande da IMEP. E aí shows do Xangai, do Antônio Nóbrega, Sou fã dos dois, mas do Kelly Antônio Nóbrega Rosa, é fantástico. Bia Marinho e filhos, foi muito bom. E a gente todo dia declamando por lá, e a produção que a gente levou, vendeu toda, então é bem interessante. Ótimo. É um evento ótimo. E a Flip, tu já foste lá em Paraty? Já fui e esse ano pretendo ir novamente, vai ter em novembro. Novembro, né? É bacana, né? A Fleet em Tocantins, eles deixaram de realizar porque a falta de uma prestação de conta lá não conseguiram mais o apoio necessário. Flip, para quem não sabe, Paraty, né? E a Fleet é Tocantins. Tocantins, lá em Palmas. Tinha uma que era em Marechal Deodoro também, lá em Alagoas, né? Ali vizinho a Maceió. Eu não fui, eu sei da existência dessa feira, mas aqui tu já tiveste contato, falando assim em movimentos culturais, né? De raiz, né? Mesmo de base, né? Que eu acho que é um tesouro que a gente tem, né? A nossa cultura, né? Falando negócio sem apoio, eu digo assim, políticos, cultura dá muito voto, rapaz. O pessoal acha que não dá, tá entendendo? Não sei. Se informem, né? Dá, então vamos prestigiar a cultura. Olha, porque a cultura é a identidade de um povo. É o maior legado. Mas é incrível, né? se fazer cultura é difícil. Eu sou um camarada que sou resignado. Eu não bato em ninguém. Mas tem que ser teimoso. Mas né? eu sou teimoso, eu faço, eu mostro com exemplos que faço. Mas a gente é rejeitado, a gente, sabe, é deixado escanteado, deixado de lado. E é porque a gente faz as coisas com qualidade. Exato. Mas mesmo assim, a cultura é uma coisa que eles deixam em décimo plano. Mas é porque, né, eu digo assim, quando chega assim um períodozinho eleitoral, né, não sei que se lembra da gente, né? É verdade. Mas que se lembre, né? Mas também que não esqueça não, né? Tem uns que se emocionam. Onde era que vocês estavam? Mas é isso. Mas eu digo assim, a cultura, principalmente aqui no Nordeste, ela tem uma importância muito grande, né? Porque na formação dos nossos valores mesmo, né? Eu acho que aqui no Nordeste nós somos um povo muito vocacionado às habilidades de expressão, quer seja na palavra, na música, né? No desenho, mas nas artes manuais mesmo, né? Então, é uma coisa que ninguém pode desprezar. E geralmente as pessoas, assim, você é um exemplo, são multifacetadas. Dificilmente um artista faz só uma coisa. Geralmente faz mais você. Você escreve, você compõe, você pinta, quer dizer, você faz muita coisa. Você viu o Aldífax, além de ser, ele só sendo o artista plástico que foi, já era uma coisa fenomenal. Mas foi um grande escritor. Aldífax foi um dos maiores romancistas do Ceará. Ele tem uma trilogia chamada Trilogia do Encantamento, começando com Os Búfalos de Campanário, Migalhas para a Serpente e Voe Comigo Quando Desmorrer. Olha o nome do livro, Voe Comigo Quando Desmorrer. Essa trilogia é uma coisa fantástica. Porque eu acredito o seguinte, por exemplo,
A arte, ela deve desprezar as especialidades, né? Por quê? Porque é o seguinte, a alma da arte é o artista. Então, um artista que, se ele fosse, ele sendo da literatura, se ele fosse expressar no desenho, na música, nas artes cênicas, ele vai ter uma personalidade, né? Personalidade vai ser autoral, né? A questão do autoral, né? Isso é muito importante, né? E nós somos, né, um povo, né, de Deus. Você viu o nosso Belchior, um poeta magistral. Um camarada que criou o jeito próprio de interpretar as canções deles. Ele tinha a maneira dele mesmo de interpretar, era uma coisa dele. E era um repentista. Em várias oportunidades, viajando, eu com ele aqui, dirigindo, e a gente rimando de pé quebrado, fazendo cestilha. Você sabe que ele tem uma obra inacabada, né? Ele estava adaptando a Divina Comédia para o cordel. Numa linguagem bem acessível. Bem coloquial. Belchior, eu convivi bem com ele, tudo. E, eu tive a felicidade também de conviver, era uma pessoa fantástica. Tudo. Ainda era calígrafo, gostava, sim, né? Era louco, Ele fazia uma dedicatória num disco dele, era com a caligrafia toda trabalhadinha. Eu tenho um desenho dele, porque era numa época de uma Copa, e ele disse, Antônio, rapaz, eu não me chamava de Antônio, me chamava de Laprovitra. Quer trocar um desenho meu por uma pintura toda de futebol que eu tinha feito, a seleção, e era de Copa, que ele queria presentear um filho. Ó. Eu disse, na hora, meu amigo, assim foi feito. É bom, a gente aprende muito, né? É muito legal. Outra figura também notável que eu tive a felicidade, e aí são as coisas que nos gratificam. Eu, menino do interior, ouvindo as músicas que o Moraes Moreira fazia, que faziam sucesso, e depois você ter a oportunidade de conviver, de ser amigo, do cara exaltar o seu trabalho. Olha, eu gosto muito do que você faz. Isso é uma coisa que não tem preço. E o Moreira, nós fomos confrades na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, lá no Rio. Olha aí. E quem fez a saudação fui eu, uma coisa fantástica. E convivemos, uma figura que deixou saudade também. Perdemos vários colegas bons nesse período agora. Perdemos o Arievaldo Viana, que foi um grande cordelista cearense. E não só cordelista, uma família de virtuosos, também, né? Também irmão do Clefson. Irmão do Clefson. Clefson Viana, né? Que ainda perdemos o Valdir Teles, que foi um dos maiores repentistas de todos os tempos, que era pernambucano. Muita gente boa se foi. Né? O Aldir Blanc, né, rapaz? Um dos grandes compositores do Brasil. Os repentistas morreram de repente, né? Morreram de repente. É bom demais. Mas do Moraes Moreira tem muito a ver. Assim, tem muita canção dele que tem a ver com o repente, eu acho. Sim. Não é? Ele escreveu a história dos nossos baianos em cordel. Olha aí, rapaz. E ele estava produzindo bastante. Ele dizia que estava na transição de cantor para cantador. Ele estava musicando todos os trabalhos dele na base da poesia popular, nos martelos, nos galopes, na redondilha maior. Ele fez muita coisa, não foi lançado. Eu até converso com o Zé Walter, irmão dele, que também era nosso confrade lá, antropólogo e advogado, mora em Brumado, lá na Bahia. E o Zé Walter, pelo menos uma vez por semana, ele me liga. E conversa muito comigo e fala de Deus, eu me lembrei agora, foi de Elomar Filgueiras. Né? Elomar, fantástico. Fantástico, né? Nas barrancas do Rio Gavião, né? Rapaz, um poeta após pro cantador e violeiro, só há 3 coisas nesse mundo bom. Amor, forria, viola. Amor, viola, forria, dinheiro não. Amor, forria, viola, amor, dinheiro não. Aí o pessoal acha que a gente não precisa de dinheiro, né? É isso. Mas vamos fazer o seu. Ainda tem mais um tempinho aqui para esse segundo bloco. Aproveita e diz alguns versos, né? Eu queria. Eu acho interessante, eu vou dizer logo de alguns, no outro bloco a gente fala de outros autores. Vou citar aqui, por exemplo, o Louro Branco foi um poeta extraordinário, e o camarada perguntou a ele o que era ser louco. E ele fez um poema, eu vou dizer apenas 2 estrofes.
Ele disse: me perguntou uma jovem, seu louro, o que é ser louco? Respondi: ter senso pouco quando os vexames se movem. Duros incômodos promovem um roto cérebro baldado. Um corpo naquele estado se obriga em plena matéria, um corpo naquele estado se obriga em plena miséria fazer da própria matéria um corpo inutilizado. Aí diz o que é que doido faz. Doido admira marmota, beleza não admira. Quando é para tirar, não tira. Quando é para botar, não bota. Quando vê, faz que não nota. Se nota, busca não ver. Quando traz, é sem poder. Se puder trazer, não traz. Quando diz que faz, não faz. E quando faz, é sem dizer. Coisa fantástica, né? Fantástica. O que seria da humanidade se não fosse a ousadia dos loucos, né? Tem muito disso. O Suassuna, né, que conta muita era história, genial, né? também. Tudo, né? Ele disse assim que conseguiram lá no hospício, né, uns carrinhos de mão, né, para eles trabalharem lá, tudo se ocuparem, tudo. Eu sei que fizeram uma festa que ia, não sei se era o governador, era o prefeito lá, e mandaram eles desfilar, tudinho com os carrinhos de mão. E veio um que vinha com o carrinho de cabeça para baixo, sabe? Aí ele achou interessante aquilo e perguntou: ei, rapaz, por que o teu carrinho está de cabeça para baixo? Eu disse: não, porque se for virar, se eu desvirar, eles colocam pedra. Olha aí, né? Né? Ele dizia, o Ariano, que na família dele, quem não era doido juntava pedra por dor de jogar no povo. No povo. Ariano, a loucura já foi assim tido como uma coisa boa. Tanto é que ainda tem resquícios na nossa linguagem, né? Que foi que tu achou uma loucura, né? Você vê essa questão do repente que você disse, que é muito da nossa região, é muito peculiar da gente. Tinha um senhor lá no município de Novo Oriente, chamado Seu Costa das Almas, Fazenda Almas, Seu Costa das Almas. O cara chegou lá, pediu arranjo na casa dele e tal, naquele tempo que se andava a cavalo. Aí ele mandou ajeitar o cavalo do rapaz lá, tirar a reação e botar num cercado lá para pastar. Aí o rapaz perguntou: seu Costa, o senhor é Costa pela parte do seu pai ou pela parte da sua mãe? Ele disse: meu pai era Costa, a minha mãe também era, que inclusive eles eram parentes. Aí o camarada disse: quer dizer que o senhor é Costa pelos dois lados? Não, só por detrás, a frente é barriga. Vamos pro terceiro, Glória, deixa que passo. Volta já. Juramento é um poema que eu fiz, juramento de poeta. Pelo ar que me refresca, a água que me sacia, o fogo que me aquece e a terra que tudo cria, juro jamais desistir de sonhar e construir castelos em poesia. Cantarei com maestria as belezas do sertão, as cantigas, os folguedos, as apanhas de algodão, os causos de beradeiro, em alpendres e terreiro, nas debulhas de feijão. Cantarei o meu torrão, que sofrido continua, mas ainda tem a paz que não se tem mais na rua, e recebe toda noite, depois que o sol faz pernoite, beijos e abraços da lua. Não há nada que destrua meu desejo de cantar, a esperança de um povo que ri para não chorar, que debocha da desgraça, sem nunca perder a graça e a vontade de sonhar. Não deixarei de tocar minha viola querida, companheira solidária em hora triste e dorida. Seu som me emociona, quando toco vem à tona a paz que sonho na vida. Pelo ar que me dá vida, a água que me sacia, o fogo que me aquece e a terra que tudo cria. Juro jamais desistir de sonhar e construir castelos em poesia. Oh, corra boa, rapaz. Parabéns, rapaz. Olha, eu vou dizer um negócio. Falar em sonhar, né? Rapaz, é muito bom sonhar, né? Eu acho que sem sonho nós não viveríamos. A vida é um eterno sonhar. A gente está sempre apostando em algo, acreditando em algo, sonhando com algo na vida. Amanhã você sempre espera que seja melhor do que hoje. A gente é um sonhador eterno.
É muito bom sonhar. E produzir sonhos, né? Sim. Quem produz sonhos, produz esperança, né? Verdade. Né? E através da arte, eu sou tão grato à arte, sabe? Né? Porque a arte... A arte nos leva a lugares que dinheiro não levaria. Claro, claro. E a satisfação pessoal que ela nos dá, esse prazer, uma coisa assim, imensurável. Você não tem dimensão disso. E nos proporciona, assim, vamos dizer, muitas moedas, né? Onde a pecúnia é necessária, porque... É o combustível para você andar na vida. Precisa tudo. Mas tem a questão da compreensão da vida, né? Eu acho que quem leva a vida com arte não tem perigo de passar por ela só pela existência, não é? É verdade. Mas para ver. E leitura eu digo fantástica muito assim, como o bem, eu digo muito, a arte, assim como o conhecimento e o bem, só vale a pena se for compartilhada, né? E nisso daí você compartilha, né? Muito assim, com os teus sentimentos, com as tuas vivências, com o teu processo criativo. Não tem horário. Se eu me concentrar mais, se eu já for com um tema que eu pretendo desenvolver, vai, mas sai em qualquer momento. Em qualquer momento sai. Drummond anotava, não era? É interessante, tem pessoas que vão botando os tópicos e tal, para não tu anota não esquecer alguma as ideias. coisa? Assim, né? Não. Mas tu tem uma memória boa. Já tive uma memória bem melhor. Eu hoje faço e fica no papel. Antes Talvez, eu fazia talvez você tenha uma memória mais seletiva, que a idade, né, vai dando pra gente, né? Que eu não digo assim, não. Mas porque fica, né? Essa história. Mas porque tem poeta que diz assim, rapaz, eu dependo muito da inspiração. Agora eu quero que ela chegue quando eu estiver trabalhando. Né? Não, eu não sei, eu não acredito, eu acho isso muito utópico também. Eu acho que, primeiro você é poeta, então os cantadores não cantavam, vão esperar por inspiração. Em qualquer circunstância que você dê um mote para um cantador, ele faz. Não é que é desafio, né? Que chamam de desafios, pois né? Qual foi um desafio assim interessante que tu já chegou assim, a assistir? Assisti tantos, rapaz, né? tantos. Lá nos festivais de Cajazeiras, de Iguatu, de Mossoró, nas grandes cidades por aí, em São Paulo mesmo. Muita coisa interessante. Eu realizei, quando estive à frente da Secretaria de Cultura em Crateús, uns 8 festivais. E hoje em Aracati, mesmo com toda a dificuldade, sem apoio institucional, eu já realizei em Aracati 23 festivais de repentistas, sempre trazendo os grandes nomes. Que legal. É anual. O tempo que eu moro em Aracati, quase todo ano eu faço um festival. Só deixei de realizar agora nesse período da pandemia. Rapaz, eu me interesso assim, depois de conversar contigo, para a gente ver o que é que pode fazer aqui por Fortaleza, alguma, né? Okay. É uma arte que sempre, assim, me fascinou muito, porque é na veia da gente, né? A nossa raiz, né? E eu acho que nessa luta a gente vai conseguir um bocado de apoio aí com muita gente que... Porque o que a gente precisa muito é de oportunidade, né? Para tudo. Quando eu vejo assim, que tem esses institutos que estão assim... Tem um instituto que até dos meus amigos, Beatriz e Laura Fiuza, que eu digo assim, vocês formam músicos? Eles, não, nós formamos pessoas através da música, né? Então, é isso. E eu lhe digo, até me emociono, assim, quando eu vejo, assim, essa luta para preservar e difundir nossa cultura. Porque tem lugar, meu amigo de Deus, que não tem história. Eles inventam, e a gente tendo história, tendo valores, a gente tem o que eu vivo repetindo, a gente tem o que todo lugar do mundo inteligente gosta ou gostaria de ter. Matéria-prima humana, artistas, né? É interessante, viu?
A gente brinca... Tá folheando aí? A gente brinca com... Na entrevista é bate-papo, que aqui tá folheando aí. Queria ver se eu encontrava aqui Olha o daqui humor também. que a gente brinca. Mesmo no período da pandemia, Sim. a gente trancafiado em casa, lendo, que eu tive a oportunidade de ler bastante, graças a Deus. Foi o grande saldo disso aí, ler e escrever. E aí a gente vai brincando com... Você não pode se entediar também. E eu dizia, na infância, uma horrenda catapora imprimiu-me sinais para a vida inteira. Tediosos os dias com papeira, resfriado ainda hoje me apavora. Do sarampo escapei, mas vejo agora a Covid ao planeta ameaçando. Todo mundo no mundo se isolando, desde que esse vírus veio à tona. Se eu não for de carona no corona, agradeço a carona e vou andando. Rapaz, é muito bom. Olha, não é à toa que eu vou dizer que a gente é cabra da peste, né? Porque passa pela peste, né? Eu acho que o significado é esse. Eu acho que né? é esse mesmo, viu? É isso que é quem passa. Fulano, é cabra da peste. Aqui passa pela peste, aguenta tudo. Tem um pouquinho de sorte, né? Mas, olha aí, rapaz, fantástico aqui. Gilmar de Carvalho também foi uma figura interessante, uma figura grande, um sacerdote da cultura, viu? Que nos deixou também faz muita falta. Eu escrevi também a sua história, e muito que pela... está aqui nesse livro Primaveras e Outonos. A memória, ele trabalhou muito pela memória, né? Assim, da nossa cultura, né? Ele apresentou... Rapaz, olha... Ele era de uma generosidade, assim você falou no Rogaciano Leite. Eu quero aqui falar na generosidade de Rogaciano Leite Filho. Que eu também tive a oportunidade de conhecê-lo. Não era? Ele era numa época que ninguém tinha apoio nem divulgação, tudo. Ele como jornalista, ele oportunizou a muita gente a ser divulgada, né? Assim, ele divulgava. Uma pena ter partido tão jovem, né? Tudo. Mas ele é de uma importância tão grande. Quando alguém foi escrever, algum acadêmico aí, sobre a força da imprensa na cultura, aqui pelo menos de cearense, de Fortaleza, tem que ter um capítulo para o Rogaciano. Mas ele fazia isso, era na generosidade, porque gostava, porque não era, tinha uma linguagem... Isso é muito importante, né? E na época eu tenho essa gratidão. Eu até aperrei muito o Rogaciano. Aperreava não, porque eu chegava tudo, ele na boa vontade, tudo. Ele escrevia até coisas sobre você que você... Rapaz, eu sou isso. Outro camarada também que eu tenho muito apreço e eu acho uma figura de muito valor, né? É um escritor valoroso, um jornalista grande, o Flávio Paiva, né? Flávio Paiva. Flávio é uma figura também extraordinária. Flávio Paiva e ele tem um trabalho também ligado assim à literatura infantil, que eu acho fantástico, né? Muito bacana o trabalho dele. É muito bacana. É outro que tem uma personalidade, né, assim, muito forte no trabalho dele. Tem, né? uma marca registrada. Rapaz, a gente tem muita gente boa aqui, né? A gente começar a falar, a gente vai cometer milhares de injustiças, né? O nosso querido Juarez, que já esteve Juarez no seu programa, Leitão, um orador exímio, um poeta fantástico. O Dimas Macedo. Juarez Leitão, Luciano Maia. Também o Virgílio Maia, né? Virgílio Maia, eu estava falando em Ariano, Ariano gostava demais dele. Exatamente. Ele da Coca, né? Era do projeto Armorial. Do Armorial, tudo, que também aí pegando assim na música mais do Armorial, tem o César Barreto. César é um gênio. Um gênio. O Dom Fragoso foi um bispo muito querido em Crateús, que foi um homem que dividiu as ideias, semeou ideias com o povo de Crateús. Quando as coisas passaram a acontecer mais no coletivo, no associativismo, Crateús partiu de vanguarda porque Dom Fragoso tinha preparado essas pessoas através das SEBs e tal. E há alguns bispos lá que são mais de construir igrejas, de fazer essa obra física. O Dom Fragoso era obra espiritual mesmo. E o Dom Fragoso foi uma pessoa muito querida. E o César Barreto me ligou um dia desses, no centenário de Dom Fragoso. De Deus,
vamos fazer um hino a Dom Fragoso, faça uns versos aí e me mande que eu coloco a música para o centenário dele, seria na semana seguinte. Ele ligou na hora do café, e aí eu saí da mesa e já fui escrever. Aí fiz, mandei para ele logo uma hora e meia depois, e antes do jantar ele já me mandou a música, um áudiozinho já com o hino pronto, né? É um músico fantástico. Ele tem um estúdio em casa e é muito criativo. O César, eu acho que ele tem um acervo que nem ele mesmo sabe o que tem gravado. Sabe não. Ele já gravou todo mundo e está lá guardado. Ele é muito bom. Ele tem um disco, não sei se tem, ele depois fez com, CD, ele com fez com Marco Accioli. Nordestinados. Nordestinados, fantástico. Lindo, né? aquele trabalho, lindo aquele trabalho. Então o César é um dos grandes artistas cearenses. Não teve a oportunidade de ser difundido como um Fagner, como um Belchior, como o Ednardo, mas ele nem é um por dos isso deixa de ser grande. Não deixa de ser grande. Ele é um grande músico. Cantor. Tem um vozeirão assim parecido com o teu, assim, também, né? Ele cantando, né? Ele assim, tem um vozeirão. Sabe? Tem um vozeirão. Tem alguma, assim, muita cor musicada? Tenho talvez uns 60, 70 poemas musicados. Que legal, Tinha um Simpatia? Tião tem parceria. Tem com ele? Ele musicou algumas coisas da gente. O Rogério Franco, o Cláudio Ferreira, o Tony Moraes fez várias. Bastante. Várias parcerias. De Deus, muito obrigado. Agora eu queria que tu terminasse alguma coisinha aqui com aí. um soneto que eu fiz nos meus 58 anos, já fiz 60 agora. Foi nos 58. Eu disse: nesses 5 decênios e 8 anos, singrei rios de sonhos, fiz caminhos, desenhei versos simples, bordei planos, enlinhei-me em ramos com espinhos. Os enigmas da vida em pergaminhos, desvendá-los não posso. Os meus enganos invalidam meus dotes adivinhos, apesar dos esforços sobre-humanos. Nessa estrada escalo e desço rampa. Se um desgosto amarrota minha estampa, me refaça ao surgir nova alvorada. Sem remorso, cavalgo pela vida, sem vislumbres do ponto de partida e sem as luzes da linha de chegada. Esse é o de Deus Salles! Tá, Provítora, obrigado, meu irmão. Até Grande o próximo. abraço.